Bom, dando continuidade ao vídeo, então, aula 2. Vou trocar aqui a caneta. Então, utilizando agora o que a gente viu lá, né, fazendo uma retrospectiva do que a gente viu em sala de aula presencial, em uma placa de ouro há um pequeno orifício que a 30 graus Celsius tem uma superfície de área 5 vezes 10 na menos 3 centímetros cúbicos. A que temperatura devemos levar essa placa para que a área do orifício aumente o correspondente a 6 vezes 10 na menos 5? Dado do coeficiente de dilatação linear, olha só, dilatação linear, quando ele se coloca dessa forma, aqui é igual a alfa, e não 2 vezes o alfa. Então, esse aqui, o coeficiente de dilatação do ouro é 15 vezes 10. Se eu quiser saber o beta, aí o beta é 2 vezes o alfa, logo o beta vai ser 30 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Show? Então, ele está dizendo que, vou botar aqui no cantinho para aproveitar o espaço, uma temperatura inicial a 30 graus Celsius, eu tenho aqui uma superfície área, né, área inicial, igual a 5 vezes 10 na menos 3 centímetros quadrado, né, do orifício, né? Tem uma superfície área, uma placa de ouro a um pequeno orifício, que a 30 graus tem uma superfície de área de 5 vezes 10 na menos 3 centímetros cúbicos. A que temperatura deve levar essa placa para que a área do orifício aumente correspondente? Então ele está dizendo que a variação da área vai ser de 6 vezes 10 na menos 5 centímetros quadrados. Então ele quer saber qual elevar a temperatura a qual grau, né, para que ele tenha esta variação aqui. Então, qual é a temperatura final? Então nós temos que a variação de área é igual a área inicial vezes, eu posso botar o beta, tá? Como a gente já viu, posso botar o beta, que eu já tenho o valor dele aqui, beta vezes delta T. Sabemos que, então vamos botar aqui, né? Já vamos substituir. Sabemos que a variação da área que ele já dá, ele quer chegar a esse valor, ele tem a área inicial, que é em milímetro, né? Está aqui 5 vezes 10 na menos 3, não é milímetro, mas dá 0,05, né? 0,005. E que o beta é 30 vezes 10 na menos 6, e que a variação de temperatura é a temperatura final menos 30 graus. Então aqui, resolvendo aqui, nós temos que vezes 10 na menos 5 é igual a 5 vezes 3 dá 15, aí tem esse zerinho, vezes 10 dá menos 9. Soma expoente, na mesma base, soma expoente. T menos 30, mantém no parênteses, porque nós não mudamos, nós não resolvemos nada aqui dentro. Eu já vou passar para cá, deslocando a vírgula, então nós vamos ter que 6 vezes 10 na menos 5, dividido por 150, que eu vou tirar aqui, ó. Aqui é menos 9, menos 8, menos 7. Então nós vamos ter 1,5 vezes 10 na menos 7, que é igual a T menos 30. Então 6 dividido por 1,5 dá 4. Agora eu vou resolver. Desculpa. Resolver a potência. Quando eu tenho divisão de mesma base, de potência de mesma base, nós subtraímos o expoente. Então vai ficar menos com menos dá mais.
Então vai ficar 7 menos 5, que vai dar 2. Isso é igual a T menos 30. Então nós vamos ter 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 4, 400. Então T menos 30 igual a 400. T é 400 mais 30. Então T vai ser 430 graus Celsius. Então essa é a resposta final. Para esse forno fazer essa variação, basta aumentar até 430 graus Celsius. Na segunda questão, o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,2. Está vendo que ele está dizendo o coeficiente linear do alumínio. Se ele colocasse o coeficiente de dilatação de superficial do alumínio, aí seria 4,4 vezes 10 na menos 5, porque nós já sabemos que beta é 2 vezes alfa. Aqui é volume, perdão, aqui é volume. Opa, aqui é volume. Então não é beta, perdão, é gama, é 3 alfa. Então gama vai ser 3 vezes 2,2 vezes 10 na menos 6. Opa, não é menos 6 também, é menos 5. É menos 5. Então 3 vezes vai dar 6,6 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Graus Celsius na menos 1 não pode esquecer nunca. Então, um cubo de alumínio com volume de 5 litros, então volume inicial 5 litros, é aquecido a 40 graus Fahrenheit. Então, ele vai de temperatura inicial de 40 Fahrenheit a temperatura final de 76 Fahrenheit. Qual é a variação aproximada do volume? Então, qual é a variação do volume? Bom, primeiramente eu vou botar em Celsius, né? Porque o problema aqui, a formulazinha trabalha em Celsius. Podia ser até em K, não tem problema nenhum, mas como ele está em Celsius, nós vamos pegar o quê? Que a variação da temperatura em graus Celsius dividido por 100 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 180. Aqui eu posso até dividir os dois lados aqui por 100, que, né, que ia dar o mesmo resultado final. Então, delta θ C vai ser igual, o 100 passa para lá multiplicando, vezes a diferença aqui, ó, de 76 menos 40, isso tudo dividido por 180. Então, delta θ C é igual, corta esse zerinho com esse, 10, então vai ficar 10 vezes 76 menos 40 dá 36 dividido por 18. Logo, 36 dividido por 18 dá 2. 2 vezes 10, 20. Então vai dar 20 graus Celsius aqui a variação. Sabemos lá pela dedução que a variação do volume é igual a volume inicial 3 alfa delta T. Isso é a mesma coisa que delta V é igual a V0 gama delta T, porque eu já tenho o valor do gama, né? Então delta V vai ser igual, o V0 é 5 litros, o gama é 6,6 vezes 10 na menos 5. A variação de temperatura é 20. Então delta V vai ser 5 vezes 20 dá 100. 100 vezes 6,6 dá 660 vezes 10 na menos 5. Aí ele está em litros também. Então, delta V vai ser igual. Como aqui está em menos 5, ó, menos 4, menos 3. 6,6 vezes 10 na menos 3 litros. Isso equivale a 6,6. 10 na menos 3 é 1000 litros. Então,
vai aumentar aí o volume, vai variar em 6,6 mililitros. Fechou? Então na próxima nós temos uma moeda fabricada em níquel cromo, em níquel puro, está a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Ao ser levada a um forno, ela sofre acréscimo de 1% da área da sua superfície. Qual a temperatura do forno? Bom, que é bem objetivo e direto. Então ele dá que a temperatura, aqui a superfície, ele está linear. Então isso aqui é igual ao alfa. Então eu não vou botar o beta agora, vou trabalhar com alfa. Então ele diz que a temperatura inicial é 20 graus. Está aqui, 20 graus. É levada ao forno e ela sofre um acréscimo. Então a variação de área, já que eu tenho, eu já vou escrever aqui, né? Já que eu tenho uma moeda, vou botar aqui, né? Uma moeda de R$1. Quando é levada ao forno, ela tem um aumento de sua área. Desculpa aqui então ela vai aumentar, essa aqui é a variação de área, sendo que todo o conjunto aqui é a área final. Esse material aqui, a princípio de níquel, e ele aumentou, ele foi 20 graus, a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Ele quer saber, essa aqui é a temperatura inicial, ele quer saber quando ele chegar a uma determinada temperatura, ou melhor, quando ele chegar a uma determinada comprimento final, qual foi a temperatura que elevou para eu obter esse 1% da área inicial. Então esse 1% é 1 sobre 100 vezes a área inicial. Então a variação de área vai ser 0,01 vezes ΔZ. Então sabemos que a variação de área é a área inicial, 2 vezes alfa, vezes a variação de temperatura. A área inicial é 0,01 vezes A0. A0 é igual a 2 vezes 12,5 vezes 10 na menos 6, vezes T menos o 20 graus. Então aqui, como eu tenho área nos dois lados da igualdade, estou multiplicando, nós podemos simplificar. Aqui nós podemos fazer de duas formas. Eu vou transformar isso aqui em 10. Então, ó, menos 1, menos 2, ó, menos 1, menos 2 e menos 3. Então vai ficar 10 vezes 10 na menos 3. É igual. Aqui 2 vezes 12,5 vai dar 25. Vezes 10 na menos 6. Vezes o T menos 20. Já vou passar ele para cá. Veja que eu botei 10 de propósito, tá? Então vai ficar 10 vezes 10 na menos 3. Eu vou passar esse cara para cá já com a vírgula entre o 2 e o 5. Quando eu faço isso, ó, vem uma casa para a esquerda, eu somo mais 1 no expoente. Menos 6 com mais 1 dá menos 5. Igual a T menos 20. Então aqui, ó, 10 dividido por 2,5 dá 4. Aqui, potência de mesma base dividindo, eu subtraio o expoente. Menos com menos dá mais, então aqui é 5. 5 menos 3 dá 2. Então nós vamos ter que 100 ao quadrado dá 10 ao quadrado dá 100, vezes 4 dá 400. Está somando, está subtraindo soma. Então T vai ser 420 graus Celsius. Show? Tranquilo? Está aí a resposta da questão 3. Na questão 4, nós temos uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 a 75 graus Celsius, observando-se um aumento de 2,1 centímetro cúbico em seu volume.
Sendo que 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius é o coeficiente de dilatação linear do ouro. Qual era o volume inicial dessa estatueta? Então, nesse caso, a pergunta é: que volume eu tenho inicialmente? Visto que a temperatura inicial ela aumentou de 25 graus Celsius para 75 graus. Oh, que número feio. Para 75 graus Celsius. Sabendo que ΔT é T menos T0, então ΔT é 75 menos 25. Vamos arrumar isso aqui, não custa nada. Menos 25. Então, ΔT vai ser 50 graus Celsius. Show? Muito bem. O coeficiente de dilatação, já que ele está falando linear, então é o alfa, é 14. Aqui ele fala volume, né? 14, eu falei, volume, vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Muito bem. O volume inicial que eu quero, ele disse que a variação do volume ficou em 2,1 centímetros cúbicos. Então, essa variação, para ter esta variação, qual vai ser... Não, desculpa. Tendo essa variação, qual foi o volume inicial? Então, ΔV é V0, 3 alfa ΔT. Então, V0 aqui é 2,1, é igual... Desculpa. A V0 que eu não sei, o 3 que eu estou sabendo, mas... o 3 aqui estou sabendo é 14 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura que a gente calculou 50. Então, 2,1 é igual. Aqui, podemos multiplicar o 3 primeiro. 3 vezes 4, 12. Fica 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Continua aqui, vezes 10 na menos 6. Vezes 50. V0. Então, aqui, ó, eu vou só pegar o 5 e depois eu acrescento o 0 no final. Então, 5 vezes 2 dá 10, fica 1. 5 vezes 4 dá 20, com mais 1, 21. Como eu tenho esse zerinho que eu não acrescentei, ó, aqui é multiplicado. Vezes 10 na menos 6. Veja que o expoente ele se repetiu sempre porque eu não mexi com ele, não fiz nada com ele. Eu não resolvi nada com ele. Então ele se mantém. Essa é uma grande dúvida do pessoal, né? Vejam que aqui eu tenho 21 e aqui eu tenho 2,1. Então eu vou transformar isso aqui. Em 2,1. Então eu quero 2,1. Fica como expoente. Agora sim eu vou mexer no expoente, ó. Porque quando ele está com a vírgula aqui, que 2100 é o número inteiro, então a vírgula está aqui. Quando eu passar a vírgula para entre 2 e 1, então eu vou deslocar aqui quantas casas para a esquerda? Ó? Mais 1, mais 2, mais 3. Então, menos 6 com mais 3 vai dar menos 3. Veja que agora eu tenho 2,1, 2,1. Então, 2,1 é igual a V0, só que aqui vai dividir 2,1 vezes 10 na menos 6. Então, aqui, 2,1 dividido por 2,1 dá 1. Aqui não é menos 6. É menos 3. E aqui vai ficar vezes 10 na menos 3. Opa, na mais 3, porque ele sobe multiplicando, perdão. Na mais 3, V0. Então, V0 é a mesma coisa que 1000, qual é a unidade? Centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos. O que equivale? O que equivale? Volta uma, né? São 3 casas, ó, que é centímetro, e aqui volta 3 casas, dá 1 decímetro, que vale a 1 litro. Tranquilo?
Não dá 1 litro, né? Deixa assim, 1 centímetro. Depois a gente faz as conversões. Muito bem. Próximo. A temperatura é de 15 graus Celsius. Encontramos uma chapa de cobre com superfície de área de 100 centímetros quadrados. Que área terá a superfície se a chapa for aquecida a 515 graus Celsius? Ó, agora vejam só, ele dá o coeficiente de dilatação superficial. Então ele está dizendo que esse valor aqui já é o beta. Se eu quiser agora saber o alfa, é o beta sobre 2. Então eu pegaria aquele valor ali, dividiria por 2, que dá 1,6 vezes 10 na menos 5, se eu quisesse saber. Bom, ele dá a temperatura inicial de 15 graus Celsius. Ele tem uma chapa de superfície de área de 100 milímetros, 100 centímetros quadrados. Que área terá essa superfície se a chapa for aquecida a 500? Então ele bota que a temperatura final ele atinge 500 graus Celsius. Então ele dá o coeficiente de dilatação da superfície 3,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Então a variação de volume não, a variação de área é a área inicial vezes o beta vezes ΔT. Então a variação inicial é o que eu quero saber. A variação inicial não, a variação da placa. A inicial é 100, o beta é 33,2 vezes 10 na menos 5. E a variação aqui é 515 menos 15. Então ΔA vai ser 100 vezes 3,2 vezes 10 na menos 5 vezes 500. Então aqui 1 vezes 5 dá 5, 4 zeros. Então aqui 100 aqui dá 4 zeros. Então ΔA vai ser 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, tem a vírgula. 5 vezes 3, 15 é 1, 16. Vezes 10. Então aqui, ó. Vou fazer diferente. Então aqui vai ficar 5, ó. 1, 2, 3, 4. Vezes 3,2 vezes 10 na menos 5. Então a variação da área aqui vai dar 16 vezes 10 na menos 1. Então volta uma casinha. Aqui é centímetros quadrados. Vai dar 1,6 centímetros quadrados. Porque isso aqui vai dar 1,6, vai ficar, volta uma casa para a esquerda, soma 1, vai dar 0. Logo 10 na 0. Logo 10 na 0 é 1, dá 1,6 centímetros quadrados. Esse é o aumento da área. Fechou? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Então tá tudo resolvido aqui. Né? Tá tudo feito, tudo resolvido. Esse aqui é o vídeo 2. Muito obrigado.